Olá, gente. Já estão dizendo lá vem ele de novo. É assim. Eu queria conversar com vocês aqui, não apenas com. Na verdade, bom não seria usar a expressão conversar, mas seria melhor dialogar. Uma reflexão, uma reflexão sobre o que ocorre em Vitória, a minha cidade, a cidade que me acolheu. Observe bem, uma das grandes dificuldades que há em nossa cidade, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, apesar de vivermos na mata centro do estado de Pernambuco. Aqui, por exemplo, agora eu estou aqui no monte, no alto, perto de Vitória, porque Vitória de Santo Antão, Pernambuco, é uma cidade como se fosse, ela ficasse num vale. Então, ela, se fosse uma cidade planejada, estrategicamente falando por militar, ela não tinha sido feita aonde é, né? Porque qualquer um canhãozinho atacava toda a cidade daqui do alto, né? Mas geograficamente falando, Vitória é uma cidade, gente, que ela fica, vamos dizer assim, ela fica num buraco. Você rodeia Vitória, você vai para aquele mundo de Oiteiro, de Gamileira, se você vai ali para os altos de Natuba, não é? Para o Ladeira de Pedra, para onde você vai, você olha, Vitória fica lá no buraco. Consequentemente, já que Vitória fica num buraco, eu acho que muitos lugares do mundo, se uma cidade fosse estrategicamente fundada como foi Vitória, começou com a vila de pescador à beira do rio Itapacurá. Antigamente a maioria da cidade era construída junto ao mar. Começava assim, né? Uma vila de pescadores, fomos por causa de Vitória, uma vila de agricultores. Porque a cidade, por ser num vale, consequentemente, havia mais facilidade para a agricultura. As terras são mais férteis do que são as que são construídas no monte, né? E a nossa cidade, ela teve esse privilégio de ser construída às margens do rio Itapacurá, que hoje já se pode dizer esgoto Itapacurá, né? Então, o que ocorre em Vitória? Eu gosto muito de ouvir um programa que tem lá para as 13h30, 14 horas, um programa de Moura Leite. Aí ele usa uma expressão, as pessoas falando assim, olha, aqui no meu bairro já faz mais de mês que não chega água na torneira. E onde eu moro, o dedo passaram-se 36 dias sem chegar água aonde eu moro. Eu não fiquei sem água porque o motor já não estava mais puxando a água. Aí eu fiz uns exercícios físicos, eu fiz puxando o restinho, a rebaiba que tinha lá no fundo da cisterna, puxando com a lata. Eu acho que eu ganhei até alguns centímetros de músculo aqui fazendo força, né? Nessa academia improvisada para aumentar aqui eu acho que eu ganhei uns músculos aqui, alguma né? Alguma massa aqui, eu acho que eu ganhei algum músculo por causa desses dias que eu passei puxando água na lata da cisterna da minha casa, porque o motor já tinha, a gente quando constrói uma cisterna que vai fazer a encanação, eu já fiz um bocado disso, aí deixa mais um palmo, né? Um palmo e meio, sem o cano chegar embaixo, para não vir muita sujeira ali, para não entupir o cano aí, essa aguinha que fica lá, esse restinho de água, essa rebaiba de água, para gente tomar um banho, para os usos domésticos, eu tive que tirar com a lata, desses baldes, né, que é de óleo, amarrei uma corda ali, puxando, e eu ficava pensando, isso era para estar acontecendo entre nós?
Vitória é uma cidade, né? Porque há 20 anos, 25 anos atrás, o que nós ouvíamos falar era da água de Águas Claras. Todo mundo falava, lembra? A imprensa não parava de falar das águas que adviriam para a nossa cidade de Águas Claras. O tempo se passou. Até hoje, onde eu moro, eu nunca vi fartura de água. Eu nunca passei por um período na minha casa, por exemplo, para dizer assim, a água aqui na minha cidade, na minha casa, tem na torneira todo dia. Porque em Vitória é assim. Você vai fazer uma casa, a primeira coisa que o cara vai construir, tem que fazer obrigatoriamente, inteligentemente falando, é fazer logo a cisterna, né? Para servir ali depois que encher a cisterna, usar ali para os trabalhos da construção. Aqui mesmo estou no monte e eu fui ali visitar uma casa ali em construção, levantaram só as paredes, mas já está a cisterna lá cheia d'água, água da chuva, né? Então, porque tem que fazer isso, tem que haver esse planejamento, senão vai ter problema para construir, né? Então, aí a gente em Vitória passa por esse sacrifício. Vitória está no holocausto da seca. Porque é verdade que chegou, depois de 36 dias sem água, chegou. Como foi de madrugada, eu vislumbrei assim, eu achava que eu estava até sonhando. Eu vi aquela zoal da rebarba da água chegando na cisterna. E é um sonho acordado. Eu dei um beliscão em mim mesmo. Eu disse a um amigo meu, rapaz, tá chegando água. É verdade, não é sonho não. Ele disse, rapaz, tá chegando mesmo. Então não era sonho, porque eu e ele ia ter um sonho igual. Era água, precioso líquido que estava chegando na minha cisterna. Aí é como de Moura Leite. Desculpa aí por falar o teu nome, companheiro. Grande repórter de Vitória, grande radialista. Chegou a água para lavar o sovaco. Ele com aquela brincadeira dele, né? Não está chegando nem água em tal lugar, porque tem lugar em Vitória que a água só está chegando lá na parte bem baixinha do bairro. A água está tão fraca, está feito mijo de velho, né? Que o velho diz, eu não tive essa experiência ainda, de quando vai urinar, urina no próprio pé, porque a próstata já está fraquinha demais, não tem força para animar, tem que segurar a cabeça lá para... Né? Chegou tão fraca que os bairros que ficam numa área assim mais elevada, lá na ponta, né? Não chegou a água. Aí eu te pergunto, como é que uma dona de casa vai viver no lar, cuidar da higiene da casa, da higiene da família, da higiene pessoal, se não chega a água? E o que é que está faltando? Né? Certamente, porque Vitória é assim, em cada alto desse que temos aqui, você vê, em Vitória havia muitas caixas d'água. Mário Bezerra mesmo, assim que fizeram o bairro, fizeram uma caixa d'água. A água subiria. Aí o pessoal pegou a água, o cano que subia com a água para a caixa d'água, o pessoal furou o cano para fazer gambiarra, a ligação clandestina, e a água não tinha mais força. A água não tinha mais força para subir para a caixa d'água. E por isso que a caixa d'água ficou inutilizada. E eu morando naquela região, naquela parte alta do Mário Bezerra, um dia, eu vou ser sincero com vocês, Rosê, eu mandei uma carta, dessas cartas que a gente usava, né? Escrito ali, eu não sabia o endereço do deputado Eli Lira. Aí eu mandei para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco ao excelentíssimo senhor deputado Eli Lira. E passou-se uns dias, chegou um assessor dele lá na minha casa. E o que foi que fizeram? E a água, se a água não está com força para subir a parte alta do Mário Bezerra, então o que foi que fizeram? Fizeram uma canalização ali pelaquela rua principal ali, pelo loteamento tropical, loteamento real, fizeram uma encanação para chegar na parte alta do Mário Bezerra. Eu tenho que falar isso ali. Eu agradeço ainda hoje, eu agradeço ao senhor por tão nobre iniciativa, por ter atendido uma pessoa que na verdade não é nada. Na época eu já era servidor da prefeitura, mas talvez ele recebeu a minha carta porque eu sempre na prefeitura não era conhecido pelo meu nome próprio, eu era conhecido pelo apelido de irmão por eu ser evangélico. E o assessor foi lá e disse
a gente está levando água para a parte alta do Mário Bezerra, porque nesse período da minha vida, ali no Mário Bezerra, eu ocupava numa congregação a função, pela misericórdia de Deus, a função de pastor numa congregação. E as irmãs, muitas vezes, para nós bebermos, ela trazia água de casa, comprava, né? E as casas não valia quase nada. Por quê? Quem quer morar num lugar que não chega água? Aí o que ocorria? Muitos membros da igreja estavam se mudando para outros bairros, deixavam a casa vender por qualquer tostão, porque a gente não tem água. E o pobre tem condição, O pobre tem condição de toda semana estar comprando 15 dias, está comprando um carro-pipa d'água, R$80, R$100. O pobre não tem condições. O que tinha que fazer? Voltar para a favela, voltar de onde veio e abandonar a sua casa própria, vender por qualquer preço. Aí ocorreu o quê? Fizeram uma nova encanação ali pelo loteamento real, passa aquelas torres de antenas, pela rua principal ali passa uma encanação que vem lá da caixa d'água do sítio do meio. E começou a chegar água nos recôncavos, nos recintos mais elevados do Mário Bezerra, começou a chegar água e o bairro a parte alta começou a valorizar-se. E muitos vizinhos, pessoas que tinham ido embora, abandonaram suas casas, né, retornaram para o seu lar. Porque nós somos a biodiversidade, né, nós não conseguimos, ainda o homem, ele não foi adaptado para viver sem água. O homem mora lá no deserto, toda parte do continente mora ser humano. Ele se adapta para beber menos água ali, encontra algum oásis, traz nos camelos, mas ele não vive sem água. O homem se não beber água, o homem pode passar até muitos dias, 40, 30 dias sem comer, mas sem água, com 3 dias, 4 dias, ele entra em convalescência e ele morre. Ele vai a óbito. O corpo humano, ele não consegue viver sem água. Agora, novamente, eu chamo a atenção dos senhores para o caso da água em Vitória. O que é que tem acontecido? O que se pode ser feito? Porque nós que moramos em Vitória sabemos, nós temos memória, não é mesmo? Nós não somos anencefálicos, nós não temos amnésia. Amnésia é a pessoa que tem problema de esquecimento. Então nós, quando chega o período eleitoral, observa, pessoas que vão se lembrar, chega a época 15 dias antes da eleição, aí começa a chegar água nas casas de dia. Lá em casa passou 7 dias, água direto, só faltava estourar as torneiras. Se a sua torneira, a sua instalação hidráulica na sua casa não fosse bem feita, você estourava os canos. Agora eu me pergunto, porque eu não gosto de dizer, quando eu era pregador, assim, eu ainda sou pregador da palavra de Deus, mas eu não pregava empurrando decoreba. Eu questionava com os irmãos, para o irmão também pensar, dar oportunidade para ele pensar. Por isso que isso aí aqui não é eu faço assim, é assim, não. Eu converso com vocês. O que é que está acontecendo? Qual o efeito, a causa e o que se pode ser feito? A boa elocução, né? Na facilidade da comunicação. Então você vai pensar assim e pensar com quem está ouvindo, para que acorde a sua massa cefálica. Chega o período eleitoral, o que é que ocorre em Vitória? As torneiras vai ter água todo dia. Quando passa a eleição, com 3, 4 dias, dá a moléstia novamente, começa a faltar água na casa do povo. E nesse período eleitoral, não tem água, não pode ter água todo dia? Quando eu era menina, que morava no Maués, minha mãe passava a noite todo dia carregando água do chafariz lá no Maués, onde era aquela barbearia de Zacarias. Ali era um chafariz que tomava conta, é Seu Carneiro. Que a gente, quando é menina, a gente tem essa facilidade de lembrar o nome das pessoas. Pessoas que eu não vejo há mais de 50 anos, a gente está lembrando o nome. Então, aí veio o governador na época, parece que foi Heraldo Gueiro Leite.
veio ali para o alto do reservatório, veio para o alto do reservatório inaugurar o reservatório. E já acabou o problema de água na cidade de Vitória. Porque em Vitória todos os bairros tinham chafarizes, tinha o chafariz na Estrada Nova, tinha o do Maués, tinha em Natuba. Todos foram construídos na época na gestão do saudoso prefeito Ivo Queiroz Costa. Eu me lembro da praquinha que tinha lá. E algumas pessoas colocaram água em casa. A cidade cresceu e cresceu de maneira vertiginosa. E Vitória tem essa tendência a ser uma grande potência de cidade. Vitória Vitória era o Caruaru, a terra de Caruaru, de Gravatá, de Bezerro, tudo pertencia a Vitória. Hoje nem se compara Caruaru, mas a Vitória cresceu mais do que Vitória. Agora eu digo uma coisa a você. Tá no programa lá, você assiste, escuta o programa lá na FM em Vitória. Lá para as 2 horas da tarde. 1h40, 2 horas da tarde. Aí ele, Moura Leite, o nosso repórter querido, que ali fala é a voz do povo, conta os lamentos do povo, onde tem luz apagada, né? Onde está o lixo lá, esqueci, né, pela equipe que também a gente não sabe tudo que acontece. Mas aqui eu estou falando aqui, não assim, em termo pessoal, com quem deveria cuidar, mas em termo comunitário, em termo coletivo. Aí a pessoa disse, olha, aqui no meu bairro faz mais de mês que não chega um pingo d'água. Chegou aqui, não passou 2 horas, a água foi embora. Eu fico pensando, de quem poderia? Aí eu vou falar aqui, feito o Kiko, né? Quem pode me ajudar? Será que tem que chamar o Kiko? Não é? Quem poderia ajudar? O que poderia ser feito? Aí essa semana, né, eu queria até dizer assim para vocês, olha, em Vitória é uma cidade grande, que está crescendo de maneira vertiginosa. Temos um prefeito muito trabalhador, que eu vou falar aqui um dia, fazer um vídeo aqui falando sobre o prefeito de nossa cidade. Muito trabalhador, mas essa parte de água já não depende do executivo municipal. Depende do estado, a água, esgoto, essa área de Compesa, isso aí depende, é do estado. Agora, nós temos em Vitória os representantes da cidade junto ao estado, junto à governadora. Não é? É ele que a gente direciona mais a nossa fala. Quem tem um sentimento cívico-nativista, o amor que corre em nossas veias, aquele mesmo sangue que está esmareando a malha dos guerreiros lá de Tabocas, é aquele que ainda corre no sangue dos vitorienses. Muitos de nós somos descendentes daquele povo e a gente não se conforma. Aí acontece o quê? Quando foi essa semana, estava os deputados, as autoridades falando que se ia construir um novo ETA, né? Aqui em Ladeira de Pedra. Vitória tem um ETA, né? Um só, né? Quer dizer, uma caixa d'água elevada com sistema de vai vir, a água vai vir para essa ETA, para esse dispositivo, para essas reservas d'água. E depois essa água através de... Eu observei uma impressão que os políticos falaram. Através da gravidade vai descer para Vitória. Da gravidade, tá? Gostei dessa palavra. Sabe o que é gravidade, né? Aquela lei que tudo desce ao centro da Terra, né? A lei da gravidade. Você solta uma coisa aqui, ela desce ao centro da Terra. Então Vitória pode fazer uma caixa d'água aqui em lugar bem alto, que a água vai descer para todos os bairros, todas as áreas do nosso bairro. Agora uma cidade que tem essa... Porque você tem que aproveitar, né? Geograficamente falando, topograficamente falando, coisa que eu aprendi lá no serviço militar. Topograficamente falando, nós somos privilegiados de não precisar estar motores usando a energia elétrica, fazendo muita força para jogar água na cidade. Aqui se fizer a caixa d'água vindo de Águas Claras, consequentemente, através da gravidade, ela vai descer para a torneira do povo, o povo vai se alegrar. Aí fizeram essa festa, e a mim por isso que esse ano nós estamos adentrando já, graças a Deus, no ano eleitoral. E os políticos, eles estão aí agora inquietados. Porque esse problema em Vitória dessa falta d'água já perdura muitos anos. Já não, né? Porque
Um político é assim, gente, um político sério, ele governa para as próximas gerações, futuras gerações. Ele já está aqui planejando, seu estrategista aqui planejando o que vai ser necessário fazer agora para que as futuras gerações não sofram tanto. Né? Para que uma caixa d'água tão grande? Porque futuramente nós vamos precisar. Mas os políticos, os politiqueiros, eles fazem uma obra para a próxima eleição. Está chegando a eleição, agora eu vou dar a carga toda. Agora Vitória de Santo Antão, que tem essa tendência de crescimento, de desenvolvimento na parte industrial, nós temos, né, tudo para ser um grande centro industrial na área de saúde, educação. Nós somos uma cidade muito privilegiada com os seus educandários, né? Nós temos faculdades, grandes faculdades aqui, muitas pessoas de toda essa região aqui da zona da mata, do Agreste, vem estudar em Vitória. Então Vitória, a gente tem que também mostrar às pessoas quem é Vitória Santo Antão. É muita gente que vem. Eu morava no Cabo Cunha, tinha amigo lá que morava, fazia curso aqui na Faz Divisa, vinha do Cabo estudar aqui. Então Vitória nessa parte é privilegiada. Na parte de comércio, Vitória é uma cidade estupenda. Comércio pipoca aqui em Vitória. Muitos comerciantes, muitas pessoas vivem do comércio. Não é? Na parte financeira, na parte política, Vitória tem o privilégio de ter 3 deputados estaduais e uma deputada federal. A minha deputada Isa Arruda era aqui de Vitória. Então nós temos recursos tremendos para crescermos. Agora, você liga o seu rádio, você liga o seu rádio de lá para 1h40 ou de manhã, o dia todinho, as pessoas aqui não chegou água, aqui não chegou água. Aí essas transmissões estão indo para o Brasil todo. Vitória, principalmente o Brasil todo, através da internet. Aí tem alguém que tem vontade de morar em Vitória. Aí eu arranjei um emprego em Vitória. Em Vitória vai ser melhor para mim. Como aconteceu com meu pai. A gente morava longe, aí vamos morar em Vitória. Lá é melhor de viver. Uma mulher chegou a dizer, meu pai que morava num sítio passando de cidade, disse, olha, se você for morar em Vitória, for morar em Jaboatão, pedindo esmola, você vive melhor do que aqui. A situação que você vive aqui trabalhando no roçado, passando privação com os seus filhos. Ele deu uma luz. Vitória é uma cidade boa. Tanto é que eu vim morar em Vitória e cheguei aqui com 7 para 8 anos, morei 13 anos no Cabo, eu vou voltar para Vitória, voltei para Vitória. Aqui abriu a porta de emprego, então já faz uns 33 anos que eu voltei para Vitória, né? Aí você liga o rádio, aí você tá escutando seu radinho ali na sua casa, aí tá o pessoal dizendo assim, ó, em Vitória tá faltando água, a minha casa aqui tá faltando água, e o repórter tá dizendo assim, o repórter vai dizendo assim, olha, manda água pro pessoal lá, o pessoal quer lavar os pratos, o pessoal quer lavar o banheiro, quer tomar um banho, as mulheres querem tomar um banho, querem pelo menos lavar o sovaco. Aí esse alguém que está lá ouvindo essa reportagem, ouvindo essa história em outra cidade, que estava pensando em morar em Vitória, vai querer morar aqui? Vai? Ou vai mudar o plano? Então, e a culpa não é de ninguém de rádio, a culpa de Deus é de autoridades que não têm cuidado, de autoridade que não tem cuidado antecipadamente do que pode ser feito para que um problema tão grave como é a falta d'água não chegue a ocorrer. Olha, porque a Compesa, tanto ela trabalha assim na área de saneamento, de água, como também de esgoto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A semana passada nós vimos uma reclamação. Faltando água e em alguns lugares o esgoto entupido. E o pessoal, criança, o pessoal andando na rua, os carros passando, jogando merda líquida no povo que fica ali por perto daquela área, no Bar do Bezerra. Tava aquele esgoto na parte do posto médico para cima um pouquinho. A água, o esgoto lá, a céu aberto e bubuia lá, o mau cheiro. Né? Porque também Mário Bezerra ele tem um privilégio de quem mora em Mário Bezerra tem que pagar a taxa do esgoto. Eu acho até uma aberração você pagar a taxa do esgoto e o esgoto, em vez daquele esgoto ser tratado como devia ser feito, ser tratado para poder ser lançado no Itapacurá,
a água ali, o esgoto é totalmente descido da Itapacurá. Por isso que no começo eu disse logo, no começo da fala eu disse assim, ó, não é rio Itapacurá, é esgoto Itapacurá. Aí pronto, eu moro na parte alta do Mário Bezerra, na parte mais alta. Você vai ver lá, tem um esgoto lá que está estourado agora. Faz na base de uns 20 anos, 20 anos que ele entope. Aí fica o esgoto passando em frente à igreja, as casas das pessoas. Aí o cara tá dentro de casa, tá lá no almoço, tá dormindo, tá inalando esgoto. Aí às vezes as pessoas pegam, liga, a Compesa vem o carro, faz a sucção, limpa aquele esgoto. Ah, foi resolvido. Foi resolvido não. Aqui só é feito um paliativo. Porque eu já vi casos aqui em Vitória, onde o esgoto era de rua assim, rua abaixo, o prefeito pegou, fez lá aqueles canos, botou o cano bem mais grosso. Ali não foi feito o paliativo, foi dado um remédio para sempre. Bem feito. Porque a pessoa pega, desentope o esgoto, desentupiu o esgoto. Quando é com poucos dias, entope novamente, porque a encanação geral já não dá mais para acumular. Então se fosse fazer um serviço bem feito, trocava o cano mestre lá e botava um cano mais grosso. Aí ia acabar esse problema. Mas a gente sabe que os políticos poderosos, eles não moram nessas comunidades, né, onde mora ralé, ele está preocupado, é? Aí vai lá, aí eu vi, lá embaixo eu vi a semana passada, o caminhão de esgoto lá fazendo a sucção. Estava até o nosso vereador J. Domingo, que eu tenho uma amizade profunda, um carinho todo especial, estava lá se preocupando. E não é a comunidade dela, porque Mário Bezerra, essa parte do Jardim Piranga, não tem um representante na casa de Diogo de Braga, né? Aí, consequentemente, não tem uma pessoa que tenha força para... Até nesse período agora, muitos vereadores serão procurados pelos deputados. Aí chega perto do deputado e vem aqui, rapaz, na próxima campanha eu vou pedir teu apoio aí, vou te ajudar. Eu quero que tu me ajuda aí, no teu município. Aí eu ajudo, até agora tem que ajeitar o esgoto aqui da minha comunidade. Ajeita esse esgoto aí, camarada. Isso é uma nojeira da miséria aqui nesse bairro, rapaz, ninguém faz nada. Não tem representante. Lâmpada, tem uma lâmpada lá que eu pedi antes da campanha eleitoral, para botar uma luminária lá, e eu estou esperando. E deu. O bairro está até melhor, bem iluminado. Nessa parte eu tenho que admitir. Não é que a CEP não vai saber, o pessoal que toma conta, né, da energia, a prefeitura, departamento de iluminação pública, não sabe de todos os problemas que estão acontecendo ao mesmo tempo na nossa cidade. Tem que ter alguém que visa, alguém que a turma confia. Olha, vereador, aqui na minha rua está o número, o poste está na tal rua, tem uma lâmpada que está apagada aqui nesse poste, dá um jeito de me ajudar. O cara com força política, né, liga para o departamento, né, que é uma pessoa que tem um mandato, ele tem uma... Mas essas comunidades, quando chega o período eleitoral, aí o cara chega lá, fazia muito, eu pedi um rapaz, eu sou do civil, me ajuda aí para eu chegar lá. Se eu dou, se você me dá 200 conto, me dá 3 sacos de cimento, quer dizer, a corrupção já sai lá do eleitorado, né? Aí ele pega a volta num cara que nunca passou bem jeito na tua rua, passa na época da eleição, só passou na tua rua na época da eleição. Aí você pega a volta nele porque ele dá 100 conto a tu, 50 conto a tu. Aí também quando ele ganha, ele não vai ligar para a tua comunidade, ele não vai passar lá, não vai estar lá no enterro, não vai estar lá, né, num aglomerado de pessoas, não vai estar lá numa prática esportiva, não vai participar da comunidade, ninguém sabe o telefone dele, né? E quem vai pagar o preço é tu, não é? Olha, gente, você tem uma casa e na frente fica os esgotos correndo, vai lá na quadra 20, lá no Mário Bezerra, passa lá para tu ver. Para tu não só ver, eu quero que você inale o cheiro de merda líquida na porta do povo. As pessoas sabem, vão ligar daqui uma semana, talvez, eles vão lá e façam a sucção, façam um paliativo. Mas quando for daqui uns 14, 15 dias, começa a merda novamente na porta do cara. Entendeu? Eu estava conversando com um advogado, um amigo meu, e ele pegou, disse, teve uma senhora lá de Cajueiro, que a água lá, passou 8 anos, a merda na porta dela, no esgoto, ela botou na justiça e ganhou 8 mil. O povo tem que procurar ter saber, procura um advogado aí, você que está sendo prejudicado pelo esgoto na tua porta, procura um advogado, danos morais, tu vai receber um trocadilho. Enquanto muitas pessoas ficarem sabidas, ficar procurando a justiça, ficar abrindo processo contra essas companhias, aí vão ficar sabidas e vão resolver o problema. É melhor do que estar pagando indenização a tantas das pessoas, não é? Se você não procura ser sabido, entendeu? O povo não... Nas nações desenvolvidas, eles ganham as caras assim, um buraco na pista. O carro estourou o pneu, dando moral, e pronto, ao invés de pagar uma fortuna no cara, coisa mais boa, um buraco aqui, passa por dentro do buraco
para receber o trocado reforçado, né? Aí o povo brasileiro é muito leigo, não se preocupa com os direitos. Aí, tchau para vocês e até mais, gente!